Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, vamos falar sobre atenção, percepção e ilusão, algumas diferenças práticas que vão ajudar vocês a entender melhor esses conceitos. Nessa primeira imagem, é uma imagem bastante utilizada, porque nós temos aqui uma certa ambiguidade. Você, quando olhou pela primeira vez para essa figura, você viu um pato ou um coelho? Veja que as duas possibilidades existem, certo? A gente pode interpretar essa parte mais à esquerda como sendo um elemento do coelho, então, como as orelhas do coelho, ou como o bico do pato. As duas opções são possíveis, as duas opções não estão erradas, mas a gente não vê as duas imagens ao mesmo tempo. Ou você vê um pato, ou você vê um coelho. E você pode mudar e ver a figura que anteriormente não tinha visto, mas você não vai ver essas duas figuras ao mesmo tempo. Aqui é uma questão de ilusão, mas também de atenção, né? A gente tem algum elemento que está chamando mais atenção, que vai dar, então, a ideia de se é um pato ou um coelho. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Aqui um exemplo prático. Então, vamos imaginar que você está em uma rua movimentada de uma grande cidade. Então, a gente tem aqui vários elementos que são muito comuns no trânsito e no cotidiano de andar pelas ruas. Então, dependendo do seu posicionamento nessa avenida, se você está como pedestre, como ciclista, como motorista, o seu foco, o que chama a atenção para você, vai ser diferente. Então, se você for um ciclista, é muito provável que você vai se preocupar com as pessoas que estão mais próximas, com o sinal de trânsito, mas você não vai estar atento ao que está longe de você. Você não vai, provavelmente, conseguir observar as árvores que estão ao redor, ou você vai estar ali mais centrado naquilo que é mais perigoso. Então, evitar colidir com outras pessoas, verificar se tem alguma pessoa que vai atravessar, enfim, você vai estar ali inserido e prestando atenção naquilo que é mais relevante para você. Agora, veja que se você for uma criança que está andando de mão dada com um adulto, a sua visão vai ser completamente diferente. Talvez você se sinta seguro e tranquilo para observar o que está acontecendo em volta. Então, se passa um passarinho, ou observar as roupas das pessoas, ou qualquer coisa que possa ali te chamar a atenção naquele universo infantil. Então, o que é relevante para você vai mudar. E a sua atenção vai estar focada naquilo. Da mesma forma, né, por último, se você for um motorista, você vai ter uma preocupação diferente, mais atento aos sinais de trânsito, mais atento aos carros que estão próximos, aos pedestres, enfim. Isso é apenas para mostrar para vocês que a gente tem aqui a seleção dos estímulos de acordo com o que é mais importante e relevante naquele momento. A nossa atenção ela é voltada para preservar a nossa vida e para entender o que é relevante daquele meio. A gente não consegue absorver tudo o que está acontecendo, todos os estímulos ao nosso redor. Isso seria muito pouco econômico, né, para o nosso cérebro processar todas as informações. Então, provavelmente, se você perguntar para esse ciclista, para essa criança e para esse motorista sobre algum elemento que seja de menor relevância, por exemplo, a árvore estava com folhas ou não, muito provavelmente eles não vão ter prestado atenção ainda que tenham olhado para aquele elemento e naquele momento tido algum tipo de registro, se tem folha ou não tem folha. Mas isso perde a importância num elemento mais geral, né? Quando a gente considera aqui a tarefa que cada um deles está se propondo aí na rua movimentada. Então, isso é só para mostrar que a gente tem diferentes formas de absorver o que a gente está recebendo do mundo. Apesar do nosso aparato visual estar preservado nesses exemplos e servir para tudo que está ao nosso redor, a gente não vai reter as informações que não são importantes. Elas vão passar por nós e a gente não dá a atenção para que isso fique, de alguma forma, retido, pelo menos em nível consciente. Então, aqui a gente falou até agora sobre atenção e como a atenção seleciona aquilo que a gente vai, então, processar e, de fato, memorizar ou, ao menos, dar atenção naquele momento, né? Ao menos responder aquilo naquele momento. Quando a gente dá atenção para algo, a gente está, então, ficando em alerta para aquele elemento. Então, como os sinais de trânsito, as pessoas que estão passando, entre outros. Agora, vamos passar para uma segunda parte. A gente falou sobre atenção até agora. Mas vamos pensar naquele momento em que a gente está com a atenção voltada para algo. Então, você está se propondo a observar algo. Ainda assim, a gente pode confiar no que a gente vê? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de figuras, são 4 figuras que, se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão perceber que a gente forma figuras que não estão presentes. Então, aqui nós temos linhas, né? Cada uma delas tem as suas particularidades, mas nós temos linhas e nós automaticamente juntamos essas linhas de forma que a gente forme figuras. Figuras essas que são comuns a nós. Então, aqui nós temos diferentes exemplos de como essas linhas, que na verdade, se olhadas isoladas, né? A gente não vai ter essa noção tridimensional, mas automaticamente, principalmente aqui na figura A, por exemplo, e na figura D, a gente tem uma dimensão tridimensional. Então, nosso olho olha e nós já temos essa formação da imagem, claro, né, com processamento cerebral, para que a gente veja, então, figuras tridimensionais, né? A mesma coisa acontece com as outras figuras. A gente agrupa as imagens de uma determinada forma que elas façam sentido para nós. Então, essa formação de figuras que não estão presentes, veja que as figuras aqui, elas têm uma representação 2D, mas o nosso cérebro processa essas imagens de forma que elas fiquem com essa outra dinâmica em 3D. Então, isso é muito interessante e é bastante utilizado, porque com isso a gente consegue entender mais sobre o processamento visual. Então, importante fazer um parênteses aqui para a gente diferenciar, né? Então, quando a gente fala de atenção, a gente está falando de seleção de estímulos. Então, a gente está selecionando aquilo que é mais relevante, que é importante, no meio de vários estímulos que estão presentes. Quando a gente pensa em ilusão de ótica, a gente tem aqui uma percepção que consiste, então, na nossa
seleção neural aqui do que é relevante, e essa relevância, ela tem aspectos biológicos. Então, a gente tem contextos biológicos que nos fazem organizar essas imagens dessa forma. Isso é bastante interessante, né? Porque é algo que é natural. Então, você não tem nenhum treinamento necessário para fazer isso. Isso é feito de forma natural. E tem uma questão evolutiva, inclusive. Por que a gente faz essa seleção de imagens dessa forma? Então, nós temos até vou falar um pequeno trecho de uma música para vocês, do Jobim. Que ele coloca, então, ele fala sobre a Lua, né? Como ela é imensa e amarela, tão redonda, a Lua como flutua. Essa é uma música do Antônio Carlos Jobim. E ela é bastante interessante quando ela traz essa questão de como a Lua, que é algo que está lá no céu, presente pra gente o tempo todo, ela parece estar mais próxima quando ela está redonda, né? Quando ela está cheia. E essa percepção dessa imagem, ela está ali presente e foi objeto de estudo e de veneração por gerações, né, durante séculos, e é uma questão simplesmente de percepção e de ilusão. Então, a percepção, ela é exatamente essa construção ativa do nosso aparato neural, que relaciona, então, esses elementos que são biologicamente relevantes do ambiente, e por isso fazem essas imagens. É importante salientar que essa correlação, ela não é fiel ao mundo, né? Então, a gente acabou de ter aqui exemplos de como ela não é fiel ao mundo, seja nessas figuras, seja observando a Lua, que parece, em um determinado momento, estar mais próxima da Terra do que em outro, né? Então, a construção desse percepto, ele é um processo que é ambíguo, ele não necessariamente é fiel àquilo que a gente está vendo no mundo real. Mas examinando essas ilusões, a gente pode entender melhor as origens biológicas dessas ilusões visuais. Elas ajudam a gente, então, a entender os aspectos neurobiológicos, fisiológicos e estéticos envolvidos, então, nessa seleção que acontece sem a nossa intenção. É algo intrínseco ao ser humano. E a gente vai ver, então, que provavelmente, né, evolutivamente, houve motivos para que houvesse essa seleção de modo que essas figuras precisassem se juntar, elas se juntando, né, como eu disse para vocês, que acontece naturalmente, e essa formação tridimensional é importante, é relevante, e teve um papel que foi selecionado ao longo dos séculos da evolução humana. Então, quem seria o culpado dessa ilusão que acontece sem a nossa intenção? Então, é o próprio cérebro, né? Ele tem esse papel de preencher as informações que estão faltando. Ele naturalmente faz essa seleção e junta as imagens de forma que elas façam um sentido. Então, talvez vocês tenham observado em alguma situação da vida de vocês que é muito comum a gente, por exemplo, atribuir olhos e bocas para as figuras, né? Para objetos inanimados, por exemplo. Isso porque a face composta por olhos e boca é algo muito importante na nossa evolução, né? Foi algo que foi selecionado. Então, a gente chama atenção quando tem dois elementos que podem ser entendidos como olhos e um outro elemento que pode ser entendido como boca, a gente tende a juntar e formar um rosto. Esse é o mesmo aparato que a gente tem para as outras funções. Então, a gente tem aqui o papel das emoções e diferenças culturais, indicando como isso vai ser interpretado, como isso vai ser o significado que isso vai ser dado, mas é natural, é intrínseco que a gente faça, então, essa junção de figuras e de imagens de modo que elas apareçam algo conhecido, familiar para a gente. Então, todos os nossos órgãos dos sentidos atuam dessa forma, e a gente tem aqui a visão como sendo algo muito perceptível, essa ilusão visual. Então, lembrando que a gente tem a seleção de estímulos, e depois, com o estímulo selecionado, a gente ainda pode ser enganado pelas ilusões. Muito obrigada e bons estudos! Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos falar sobre o papel das emoções. Então, como que as emoções elas atuam para que a gente interprete as faces e as expressões dos outros? Então, a gente tem um grande neuropsicólogo, Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções. E ele buscou encontrar, então, em diferentes civilizações humanas, incluindo civilizações não ocidentais, que têm um padrão de vida diferente do ocidental, essa identificação. Como que ocorre essa identificação das emoções? Como eu interpreto, como eu sou capaz de saber o que a outra pessoa está sentindo ou está pensando? Evolutivamente, isso tem uma grande importância, né? Porque a partir do sinal do outro, da minha comunidade, do meu grupo, eu posso ter a identificação de algum perigo, de algo que requer a minha atenção e uma ação que pode, em último caso, vir a, inclusive, salvar a minha vida. Então, evolutivamente, isso é muito importante. Essa comunicação não verbal que temos com os outros membros do nosso grupo. Então, segundo Paul Ekman, todos compartilham emoções. Então, todas as pessoas compartilham emoções. Esse compartilhamento se dá, em grande parte, pela expressão facial e corporal. Ela tem uma avaliação automática. Então, se eu vejo alguém fazendo uma cara de choro, por exemplo, ou de tristeza, eu vou entender que algo está desagradando aquela pessoa. Se eu observo uma cara de susto, eu entendo que tem um perigo, tem algo ali relevante que deve ter a minha atenção. Da mesma forma que se eu vejo uma pessoa feliz, relaxada, sorrindo, eu fico tranquila e sei que aquela pessoa não está demonstrando nenhum tipo de perigo. Então, isso tem uma influência no nosso passado evolutivo, como eu disse. Então, a gente observar as emoções dos outros é muito importante e é uma comunicação automática. Eu não preciso ter não preciso pensar muito sobre isso. Então, se eu vejo uma cara de tristeza, eu não preciso pensar, nossa, aquela pessoa está com a boca curvada para baixo. Será que essa cara significa tristeza? Não, é automático. Então, a gente reconhece muito facilmente a expressão dos outros quanto às emoções básicas.
Então, a gente pode entender que isso tem uma grande relevância para o bem-estar. Aquilo sinaliza para mim como aquele indivíduo está e como eu devo me portar frente àquele indivíduo. E também está associado, por último, a mudanças psicológicas e de comportamentos emocionais. Então, a gente pode também observar que uma mudança da expressão, ela sugere uma alteração psicológica e comportamental. Então, meu comportamento deve se adequar também a essa mudança de expressão, caso ocorra. Então, esse é um quadro básico aqui, simples, para que a gente possa explicar como que as emoções, elas são relevantes para essa comunicação não verbal. Então, e lembrando, esse nome, Paul Ekman, é um grande estudioso das emoções, ele vai, então, ter um trabalho extenso sobre a identificação e a relação da expressão emocional frente ao comportamento em grupos. É interessante que o Paul Ekman identificou que as expressões, elas são universais. Então, como eu disse brevemente, ele fez um estudo extensivo, incluindo tribos e comunidades não ocidentais, que não têm acesso, então, aos filmes comerciais, às produções, então, porque a gente poderia pensar que nós repetimos as expressões, porque a gente vê outras pessoas fazendo isso, e a gente, então, aprendeu que a expressão deve ser feita dessa forma, né? Então, se eu observo desde pequena uma pessoa sorrindo, eu aprendo a sorrir daquela forma. Paul Ekman mostrou que esse não é o caso, que essas expressões, elas são naturais, intrínsecas aos seres humanos, independente do local onde eles nasceram, onde eles cresceram, da cultura que eles têm. Então, ele identifica algumas expressões que são universais: a da raiva, nojo, medo, surpresa, alegria, tristeza. O desprezo é uma outra expressão que ela tem algumas controvérsias, alguns grupos identificam ela também como sendo universal, outros não. Mas a gente pode observar aqui que muitas das expressões básicas, né, de sensações, de sentimentos básicos, elas são universais. E, de fato, isso pode ser comprovado, inclusive, por indivíduos que nasceram cegos, sem a visão. Eles também vão expressar essas emoções de forma muito similar aos indivíduos que enxergam. Então, isso é uma sugestão importante de que essas expressões, elas são universais e, portanto, não são aprendidas observando outros indivíduos, né? Isso é bastante interessante, porque é uma comprovação mesmo, é uma sugestão bastante forte de que isso é intrínseco, que isso provavelmente teve um papel evolutivo muito grande para ter sido selecionado, né? Então, a gente consegue imaginar várias situações sociedade e comunidade moderna em que a gente tem essas expressões sendo relevantes para a comunicação rápida e não verbal dos indivíduos. Mas a gente sabe, né, que a gente vive num mundo muito diferente. E talvez você esteja pensando que pessoas de culturas diferentes expressam, sim, emoções de forma diferente, né? Então a gente tem, claro que aqui são generalidades, né, são estereótipos até, de que algumas comunidades, algumas sociedades, elas se expressam de forma mais expansiva, enquanto outras são mais reservadas, ou não têm essa expressão emocional tão exacerbada. Então, um exemplo de um estereótipo, que claro pode ser verdade ou não, os indivíduos eles são diversos e diferentes, a gente tem em sociedades tidas como expansivas, indivíduos tidos como tímidos, por exemplo, e vice-versa, mas pensando no estereótipo, nós temos a ideia de que, por exemplo, os brasileiros ou os italianos, eles são bastante expressivos, eles são, expressam as emoções de forma mais expressiva mesmo, mais expansiva, inclusive, então vão chorar mais, vão ficar mais felizes, expressar quando estão felizes e tudo mais, enquanto outras culturas, como as japonesas, orientais, tendem a ser mais contidas na expressão das suas emoções. Então, novamente, estou falando de estereótipos que não necessariamente se aplicam, e certamente não se aplicam a todas as pessoas, mas essa ideia geral que a gente tem como estereótipo. Então, aqui nós temos exemplos, né, dessa expressão dessas emoções, mas que pode ser explicada por uma questão de aprendizado. Então, a gente aprende que deve se expressar de um jeito ou não, e a gente aprende o que é adequado ou não. Então, ainda quando criança, os pais têm um papel fundamental, ou os cuidadores têm um papel fundamental, de mostrar para aquela criança que ela deve ou não deve se expressar de uma determinada maneira. Então, a gente tem aqui um paradoxo que, ao mesmo tempo, a gente tem essas expressões sendo universais e culturalmente específicas. Então, a gente aprende com o que a gente pode chamar de display rules, para quem e quando demonstrar as emoções. Isso faz parte do aprendizado. Então, se a gente diminui, se a gente exagera, se a gente mascara a expressão, isso é aprendido. Então, tem uma situação social que foi simulada em um grupo de japoneses versus norte-americanos, em que eles tinham que assistir imagens que despertavam emoções. Então, eles observaram que quando o examinador estava presente na sala, os japoneses não expressavam muito as emoções, e os norte-americanos expressavam mais as emoções elicitadas por aquelas imagens. Então, imagens, por exemplo, que causavam horror, ou susto, ou alguma expressão negativa. Então, nessa situação, os japoneses, com o examinador, não apresentavam essas emoções e os norte-americanos apresentavam. No entanto, esses indivíduos eles foram filmados na ausência desse examinador na sala. Na ausência desse examinador, ambos os grupos, tanto os japoneses como os norte-americanos, expressavam as emoções. Então, eles apresentavam visualmente, né, uma expressão que identificava aquela emoção elicitada pelas imagens apresentadas. Então, aqui a gente tem um exemplo claro que o que acontece é como nós expressamos as emoções. Então, se a gente está em um contexto isolado, em que essas display rules não são necessárias, né, porque a gente está, então, sozinhos, essa expressão ela vai ser mostrada. Mas, culturalmente, a gente pode aprender se deve mostrar essa expressão ou não. Então, a gente tem aqui um contexto bastante interessante, como as expressões elas são, ao mesmo tempo, universais e culturalmente específicas.
E aqui a gente tem uma certa discussão do que seria emoção ou sentimento. Esses dois termos, eles são usados muitas vezes como sendo algo sinônimo, né, como sendo a mesma coisa, que a gente traz, então, um paralelo sobre o que a neurociência mostra pra gente de diferença entre emoção e sentimento. Então, a emoção seria aquela resposta fisiológica a certos estímulos. Então, ela está associada ao que o encéfalo tem como papel em mudanças de níveis de alerta, de funções cognitivas. Então, a partir dessas emoções, a gente vai ter a nossa atenção direcionada para aquilo que é mais importante, vai desenvolver uma estratégia de decisão, então, o que deve ser feito frente àquela emoção que foi despertada. E o processamento da memória também, diante daquilo. Então, aquilo é muito importante, é algo que eu devo evitar em situações futuras, isso vai ficar guardado na minha memória ou não. Então, basicamente, a emoção, ela tem uma resposta do encéfalo, né, do cérebro e de demais áreas ali do sistema nervoso central, e o corpo também tem uma resposta frente às emoções. Então, a gente vai ter o coração acelerando, a gente vai ter liberação de hormônios, os músculos se preparando para correr ou para lutar. Então, essa emoção, ela é algo mais rápido e tem uma resposta, então, corporal imediata. Isso é que a gente chama, então, de emoção. Quando a gente fala de sentimento, a gente tem uma experiência consciente dessas alterações somáticas e cognitivas. Então, a gente vai perceber, nossa, eu estou com medo porque tem um perigo à minha frente. E isso, então, é um passo que vem com a experiência, né? Com o significado que aquela experiência tem para você dentro da situação que você vive, dentro da sua cultura, dentro daquilo que você entende como perigoso ou não, posterior à emoção que o seu corpo, então, vai sentir. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se uma pessoa salta de paraquedas, aquela situação vai ter uma emoção imediata de o coração acelerando, de adrenalina e tudo mais, mas isso é a emoção. Mas o sentimento pode ser de liberdade, pode ser de outra coisa que não o medo, já que aquela situação é uma situação controlada, em que a pessoa tem um paraquedas, ela tem um aparato que racionalmente ela sabe que aquilo não é perigoso como a emoção que ela sente ao estar em queda aparentemente livre, né? Então, aqui a gente tem um pequeno paralelo sobre o que seria emoção e sentimento. Muito obrigada e bons estudos! Olá a todas e a todos, meu nome é professora Tamires Mariano e agora eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre emoção e evolução. Se nós pensarmos em emoção como sendo uma resposta fisiológica frente a estímulos do meio, nós temos a incrível notícia de que praticamente todos os seres vivos expressam emoção. Então, os seres vivos, eles são unidos pela emoção nesse sentido. Praticamente todas as espécies vão ter algum tipo de apresentação emocional, uma resposta fisiológica frente a elementos do ambiente. Isso porque essas reações emocionais, elas são fundamentais para a sobrevivência dos indivíduos e, por último, das suas espécies, né? Essa resposta rápida, fisiológica, permite que os seres busquem situações que são favoráveis para a vida e evitem situações, então, que são desfavoráveis e que podem levá-los à morte. Então, de uma certa forma, somos unidos pela emoção. Pensando agora em aprendizado por condicionamento, a gente também vai falar de emoção e como a emoção pode, então, ser usada, né, para esse tipo de aprendizado, ou como a emoção pode responder ao aprendizado por condicionamento. Então, antes de falarmos disso, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar sobre o aprendizado por condicionamento do Pavlov. Então, o Pavlov, representado aí por essa figura, foi um psicólogo bastante importante, que é um dos pais do condicionamento clássico. Então, o Pavlov, ele fez um experimento que ficou muito conhecido com cachorros. A princípio, os cachorros, eles salivam frente a alimentos. Isso é uma resposta natural desses animais e é uma preparação do seu corpo para começar a digestão. Então, assim que eles veem um alimento, eles já começam a salivar para preparar o seu organismo para receber esse alimento, então preparar a digestão. Então, no geral, se você apresenta um alimento para um cachorro, ele vai salivar. O Pavlov, ele fez um experimento apresentando um sinal sonoro antes da apresentação do alimento. Então, ele fazia assim, ele apresentava, né, colocava um som, logo em seguida apresentava o alimento para o animal salivava. Com isso, ele pôde, então, fazer um pareamento entre estímulo e resposta. Agora, apresentando consecutivamente esse som seguido do alimento, ao ouvir o som, o animal já entendia que logo viria o alimento. E com isso ele começava a salivar só de ouvir o som. Então ele não precisava mais ver o alimento para salivar. Só de ouvir o som, ele já começava a salivar. E o Pavlov ficou bastante intrigado por isso, né? Então esse animal passou a responder para o som da mesma forma que ele responderia para o alimento. Então ele mostrou ali uma associação, né, entre um pareamento entre o estímulo e a resposta. Nós temos diferentes reflexos, né, que permitem essa associação, essa sequência estímulo-resposta. E ela tem essa função de manter o nosso corpo funcionando de forma adequada. Então, são diferentes sistemas orgânicos que contam com esse binômio estímulo-resposta, né? Nós temos sistema nervoso, sistema muscular, sistema respiratório, e também temos respostas emocionais, que podem, então, sofrer esse pareamento, né? Então, nós temos alguns medos, por exemplo, que são inatos do ser humano. O escuro é um dos elementos que causa o medo inato. É claro que nós podemos aprender que não há perigo, né, no escuro no geral, mas esse é um exemplo de um medo que é natural. Então, ao ficar escuro, nós temos medo. Então, a gente tem também uma resposta emocional pareada aí com estímulo-resposta. A presença de escuro, a gente tem uma resposta emocional. Então, as emoções, elas também têm essa associação de reflexo e, portanto, também podem passar por condicionamento. Pensando aí nas emoções, a gente também tem um interesse histórico para entender onde que elas são processadas, onde que elas ficam, né? Onde que a emoção fica no cérebro. Então, ao longo de décadas, né, de séculos, foi investigado aonde estariam as emoções.
Eu coloquei aqui em destaque alguns marcos da evolução do entendimento sobre o processamento das emoções. Em 1950, nós temos o MacLean, que foi um estudioso importante, né, dessa área, e ele então coloca que a emoção seria um produto do sistema límbico. O sistema límbico ele é composto por diferentes áreas, né, entre elas nós temos o tálamo, o hipocampo, o corpo mamilar, a amígdala propriamente dita, o hipotálamo, entre outros. Então, o sistema límbico é um sistema importante, tido como primitivo, entre aspas, porque ele está presente em diferentes hominídeos, né, antes do Homo sapiens sapiens. Esse é um sistema mais antigo, evolutivamente falando. E aí nós temos, então, que uma lesão no hipocampo, né, que é uma área que está associada ao sistema límbico, mas muito mais associada à memória, não causa alterações na capacidade de expressar e sentir emoções. Então, esse foi um marco que sugere pra gente que, de fato, o sistema límbico pode estar associado com as emoções, mas que não como um todo. O hipocampo, por exemplo, está muito mais associado à memória, né, à memória de diferentes níveis, mas ela não é um sistema-chave para a resposta emocional não condicionada, pelo menos como a gente vai ver mais pra frente. No entanto, outros pesquisadores, eles vão então indicar que a área límbica sim está associada às emoções, ela está associada às emoções de maneira consistente, né? Então, diferentes pesquisas em diferentes áreas vão mostrar que essas áreas límbicas estão associadas, mas a carga emocional mais primitiva de resposta, estímulo-resposta reflexo, né? Então, incondicionado, ela vai estar mais associada à amígdala. A amígdala sim é uma estrutura fundamental para a expressão de medo, né? Então, tem algumas pesquisas com primatas, como macacos, por exemplo, que mostram que a lesão da amígdala faz com que eles percam o medo de cobras. Os macacos, eles têm um medo inato de cobras, né? As cobras, elas são aversivas para os macacos, né? Elas podem, enfim, causar a morte desses animais, e eles tendem a responder com muito medo frente a cobras. No entanto, quando eles têm a lesão na amígdala, eles deixam, então, de apresentar o medo e deixam de apresentar a resposta que eles teriam. Então, ao invés de fugir de uma cobra, eles podem vir, inclusive, a manuseá-las, a aproximar-se delas. Então, a gente tem aqui um exemplo de como a amígdala está associada ao medo. Então, pensando nos seres humanos, né, que temos respostas emocionais bastante complexas. Um dos medos inatos dos seres humanos é o medo ao escuro. Então, o escuro a gente responde normalmente com medo, né? Embora a gente, como foi visto, pode aprender a não responder dessa forma, mas a gente tem também medos mais complexos, né? Medo de andar pela rua sozinho, medo de ser assaltado, medos que foram construídos com a nossa experiência ao longo da vida e que pode, então, ser aprendido e pode, então, ser condicionado também. O que acontece quando há uma lesão na amígdala? Os seres humanos, eles perdem a capacidade de desenvolver o medo condicionado. Então, ali a gente viu exemplos de como o condicionamento ele pode se dar, no exemplo mais simples do cachorro, agora a gente vai falar no nível do ser humano. Então, o que acontece? O ser humano, frente ao choque, ele vai ter uma resposta fisiológica, certo? Então, ele vai ter alterância na condutividade da pele, ele pode se contrair, ele pode apresentar uma expressão de dor, de medo, enfim. Ele tem uma resposta inata ao choque. Então, o estímulo incondicionado do choque leva a uma resposta. No entanto, se a gente coloca um estímulo incondicionado, um estímulo condicionado antes, como um som, por exemplo, antes do choque, o ser humano, né, o homem, ele vai aprender que antes do choque vem um som. Então, assim que ele escuta esse som, ele passa a ter essa resposta fisiológica, com alteração na condutividade da pele, por exemplo. Então, mesmo em níveis fisiológicos pouco perceptíveis a olho nu. Esse indivíduo que tiver uma lesão na amígdala, ele deixa de ser capaz de fazer, então, esse pareamento. Ele vai ter, então, a presença do som sem ter essa resposta fisiológica, mostrando que o medo fisiológico, o medo condicionado, ele está associado também aí à amígdala. Isso foi importante evolutivamente, então a gente tem aqui uma estrutura fundamental, né, para a conservação da nossa capacidade de ter medo, para a nossa conservação da capacidade de parear situações que são perigosas. Eles facilitam a nossa resposta, eles deixam a resposta mais rápida, né? Não precisa, então, esperar o choque para ter uma resposta nesse caso, né? O ser humano seria capacitado para ter uma resposta de preservação, de fuga, por exemplo, só de ouvir o som, sem precisar passar pela experiência aversiva de ter o choque. Então, isso é extremamente importante, foi muito importante evolutivamente, facilita a resposta e também traz um controle cognitivo das emoções, né? Então, com isso, a gente tem um preditor da nossa saúde mental. Então, se a gente começa a parear muitas situações com medo, a gente vai ter uma resposta como se algo perigoso estivesse acontecendo, mesmo quando isso não é verdade. Então, isso é o que acontece, por exemplo, em situações de estresse pós-traumático. Então, na situação de estresse pós-traumático, nós temos uma associação de elementos que foram presentes em uma situação que realmente foi traumatizante, foi muito negativa para o indivíduo, mas ele vai ter ali alguns elementos no cotidiano dele que não trazem esse perigo real, mas vão causar essa resposta emocional como se fosse algo muito perigoso, muito aversivo. Então, também pode ser mal adaptativo, e é preciso técnicas de regulação emocional para que essa apresentação dessa expressão frente a esses estímulos, né, frente a esses objetos, sejam no momento adequado e na intensidade mais apropriada. Tudo isso para evitar, então, o adoecimento ou então para atuar na preservação, né, na recuperação desses indivíduos que passaram por essas situações. Então, aqui a gente vê como a expressão emocional vai de algo muito simples lá, de uma resposta fisiológica que todos os seres praticamente apresentam, a algo muito mais complexo, que é aprendido, que tem associações com situações que a gente tem no nosso dia a dia e que muitas vezes não podemos nem fazer ideia de que elas podem elicitar emoções tão prejudiciais, né, no caso de quando elas são mal adaptativas, como no estresse pós-traumático. Muito obrigada pela atenção de todos e bons estudos. Olá a todas e a todos.
Olá, meu nome é professora Tamires Mariano e eu gostaria de propor uma situação para reflexão de vocês. Nós temos que aspectos culturais interferem nas regras sobre como nós nos comportamos diante de outras pessoas. Então, a gente sabe que as expressões emocionais, elas são universais. Então, muitas das nossas expressões, como de tristeza, de alegria, de nojo, de surpresa, elas são muito parecidas, independente da cultura dos indivíduos. Mas a forma como a gente expressa nossas emoções, nossos sentimentos, isso sim varia bastante de uma cultura para outra. Então, a gente pode, por exemplo, expressar alegria de uma maneira bem contida, com um sorriso pequeno, ou a gente pode exagerar essa alegria, dar uma gargalhada, pulos de alegria, entre outras formas, né, de expressar esse sentimento, essa emoção. Então, aqui eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre essas diferenças culturais na expressão desses sentimentos, dessas emoções. Isso porque o que é tido como normal para um determinado povo pode acabar sendo considerado inadequado para o outro. E o mesmo comportamento, quando visto por alguém de fora, pode ter uma interpretação dúbia aí, né? Então, uma pessoa que expressa uma determinada emoção em uma cultura, ela pode ter essa expressão não a facial, né? Esses elementos mais complexos que vão além da expressão facial. Pode ter essa interpretação de maneira errada, né? De maneira diferente. Isso porque nós somos muito diversos, o ser humano é muito diverso, e em cada cultura, em cada povo, cada país, vai ter uma expressão mais comum, que é tida, então, como adequada. Então, essa adequação, se a gente exagera mais ou se a gente mascara mais o que a gente está sentindo, isso sim é o que eu quero que vocês foquem nessa atividade. Eu gostaria de propor que vocês buscassem uma matéria, pode ser num jornal, uma revista de circulação padrão, né, de entretenimento, não precisa ser algo científico, mas também pode ser, né, em artigos científicos, vocês podem procurar, por exemplo, no Cielo, né, no banco de dados também aqui do curso, e lá vocês vão encontrar, então, matérias que falam sobre a expressão cultural das emoções. Então, eu vou pedir que vocês procurem principalmente matérias de povos não brasileiros. O Brasil, por si só, é um país muito rico culturalmente, a gente tem diversidade e pequenas diferenças culturais, ou até grandes diferenças culturais, dependendo da temática, entre os 4 cantos do país, mas para que a gente possa se distanciar um pouco mais e tenha um olhar mais neutro, né, nessa avaliação, eu vou pedir que vocês procurem, então, por matérias que falem sobre outras nações, e não os brasileiros, ok? Então, vocês procuram esses artigos, essas matérias que falam sobre costumes ou tradições de pessoas e verifique como elas demonstram essas emoções. Então, aqui pode ser diferentes temas, por exemplo, festas, como elas se comportam diante de festas, como elas se comportam diante de grandes eventos da vida, como o nascimento, se há algum tipo de ritual que essas pessoas costumam fazer diante desses grandes eventos da vida, em casamento, como eles lidam, por exemplo, com a morte, como eles lidam, enfim, com questões que são comuns a todos nós, né, todos os seres vivos, todos os seres humanos, mas que têm uma expressão cultural bastante diversa. Então, é só a gente pensar que a forma como, o que é tido como algo certo numa civilização pode ser tida como errada, né, como inadequada em outra. Então, aqui eu consigo pensar em alguns exemplos, por exemplo, o vestido de noiva no Brasil e em diversos países ocidentais, a gente tem tradicionalmente, né, claro que hoje essa tendência também não é mais absoluta, mas tradicionalmente, antigamente, era utilizado a cor branco para noiva, né? Em outras culturas, a cor branca pode ter um significado negativo, que não condiz com o que a cor branca antigamente era vinculada, né? Então a gente tinha esse símbolo de cor branca como pureza, como algo, uma celebração de um evento importante da vida vinculado a essa questão da pureza. E outro povo pode ter essa mesma cor vinculada à expressão de outro sentimento, né? Talvez o luto, por exemplo. Então aqui a gente tem um mesmo elemento com expressões culturais, inclusive, opostas, né? Então eu gostaria que vocês escolhessem, que pode ser bastante diverso, eu dei apenas um exemplo, e que reflita sobre essas diferenças e similaridades de comportamentos que são particulares ou universais. Então aqui eu gostaria que vocês buscassem pensar não apenas como vocês, né, expressam, se for o caso, por exemplo, de uma celebração de algo da vida, né? Se é parecido com como vocês fazem, porque isso pode ter também uma variação pessoal. Então, por exemplo, mesmo em uma comunidade onde a alegria costuma ser expressada de maneira mais expansiva, um indivíduo mais tímido pode expressar a alegria de maneira mais contida. Então, eu gostaria que vocês pensassem no contexto cultural, daquilo que é a norma aqui no sentido de que é o que é mais comum, não como algo em nível individual. E também um segundo exercício poderia ser como para você, se você se vê representado por aquele outro povo, por aquela cultura ou não, ok? E também pode ser pensado como que as habilidades, né, essas habilidades sociais podem ser estimuladas por cada atividade. Então, por exemplo, expressões de alegria costumam estar associadas, no caso do Brasil, a festivais, a festas como o Carnaval. Então, o Carnaval é tido como uma grande atividade para expressar a alegria, a felicidade, e embora tenham pessoas que vão ou não gostar desse evento, essa é culturalmente a ideia do Carnaval, que é algo alegre. Então, vocês se encontrarem algum exemplo de alguma festividade, alguma celebração que tenha uma expressão emocional associada, então de alegria, de tristeza, também podem trazer, ok?
Então, um outro exemplo que pode ser dado aqui é na cultura mexicana, né, a morte, né, o Dia dos Mortos é celebrado com alegria, enquanto em outros muitos países, né, a data associada à morte é um dia mais de luto, de tristeza. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de como diferentes povos podem apresentar uma expressão cultural diante de uma mesma data de maneira diferente. Então, é esse tipo de situação que eu gostaria que vocês procurassem. Eu vou dar algum norte agora, né, para a resolução, para dar mais alguns exemplos de como isso pode ser feito. Então, como eu disse, eu quero que vocês procurem artigos, reportagens, também pode ser vídeos ou trechos de filmes, alguma forma de que vocês tenham detalhes, sempre que possível, dessas diferenças culturais relacionadas à expressão das emoções. Facilita se vocês procurarem por eventos marcantes, porque eventos marcantes eles costumam ser celebrados em diferentes culturas, né? Entre eles o nascimento, a morte, aniversários, casamentos. Esses eventos, eles, de maneira bastante divergente, fazem parte da vida de muitos, né? Alguns deles de todos os povos. Então, procurar elementos associados a isso, expressões emocionais, de emoções associados a esses eventos, ok? Vocês, então, por favor, listem esses comportamentos que são considerados diferentes e repitam. Essa reflexão, ela pode ser feita de forma escrita, mas também pode ser uma conversa que vocês tenham com algum familiar ou amigo. Acho que seria interessante vocês aproveitarem esse momento para pensar sobre esse aspecto, né? Sobre como muitas coisas que a gente tem como certas, né? Como definitivas, elas podem variar de uma cultura para outra e podem, então, ser expressadas de uma maneira bastante divergente também. E você, então, pode também comparar o que é usual para sua cultura e o que não é. Caso vocês não encontrem exemplos muito específicos, vocês podem procurar mais de um. Seria muito bom, inclusive, se vocês pudessem encontrar expressões dessas emoções em culturas diferentes, né? De preferência, culturas não próximas. Então, uma cultura ocidental e outra oriental, ou de culturas que mantêm tradições milenares, e buscar, então, esse paralelo, né? Acho que isso é uma forma muito interessante da gente pensar mais também sobre nós e sobre como a expressão cultural, a expressão emocional varia de cultura para cultura e como isso traz uma riqueza para a variedade dos comportamentos humanos e como a gente lida com eventos que são presentes e obrigatórios para todos, como o nascimento e a morte, mas também outras celebrações da vida, como aniversários e casamentos, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, bons estudos e boa atividade. Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é professora Tamires Mariano e eu gostaria de recomendar algumas leituras fundamentais para vocês se aprofundarem nos temas apresentados. A primeira delas é uma revisão da literatura sobre a psicologia das emoções, uma proposta integrativa para compreender a expressão emocional. Por se tratar de uma revisão da literatura, esse texto traz um resumo das principais obras sobre o tema. Ainda gostaria de indicar para vocês um outro texto que fala sobre percepções e ilusões. Ele se chama Ilusões, o olho mágico da percepção, e ele mostra a divergência entre aquilo que nós vemos e percebemos da realidade, mostrando ainda associações entre essas ilusões com os comportamentos que foram adaptativos e selecionados ao longo da evolução da espécie humana. Por último, eu gostaria de indicar também um filme de comédia chamado Namoro à Espanhola. Esse filme ele retrata diferenças culturais entre duas regiões bastante distintas da Espanha. E se vocês assistirem a esse filme, eu gostaria que vocês focassem nas expressões faciais dos atores, se atentando, então, ao que eles apresentam de diferente e ao que eles apresentam de similar, né? Então, a gente está falando de regiões que têm uma cultura bastante diferente, mas, como a gente sabe, as expressões emocionais, as expressões faciais para retratar as emoções, elas são similares entre os seres humanos de diferentes localidades. E aqui, então, a gente vai acrescentar a questão cultural. Então, se assistirem a esse filme, por favor, se atentem às expressões faciais dos atores e o que eles apresentam de similar e diferente entre as duas regiões retratadas neste filme. Essas foram as referências utilizadas para a preparação das aulas. Muito obrigada e bons estudos!